está aqui com a gente, doutor Ismael, obrigado mais uma vez. Toda semana ele traz um tema importante pra gente. Na semana passada eu lancei um desafio e ele não corre do desafio, ele vem preparado mesmo. Eu já vou começar perguntando, doutor, pra gente otimizar o tempo. Indicar um médico, indicar um local para fazer o raio-x. Se você é um oftalmo e você vai indicar a ótica, tem que ser aquela para comprar. Isso é considerado venda casada? Pode, não pode? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Vamos falar, sim. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Jackson. Nós, na semana passada, iniciamos, inclusive, a resposta a esse tema que você lançou, e nós afirmamos que ele poderia, o profissional aí poderia indicar, o profissional médico poderia indicar o colega, o profissional da oftalmologia também poderia indicar, mas isso sob algumas condições. Nós vamos esclarecer isso hoje. Quais seriam essas condições? Essas condições dizem respeito à ética e o bom proceder do profissional. E aí, como é que se abstrai se a conduta daquele profissional, ao indicar, ela está dentro da ética e dos preceitos profissionais adequados? Há regulamentações de cada profissão no seu próprio código de ética. A advocacia, por exemplo, tem lá o código de ética da advocacia. Os advogados, todos nós, inclusive eu, estamos adstritos ali ao cumprimento de procedimentos, de conduta que o código de ética estabelece. Há, porém, um padrão que consta de todo comportamento ético, que deve constar de todo comportamento ético, que é a honestidade, a responsabilidade e a competência. Então, todas as profissões, ainda que tenham os seus próprios códigos de ética, elas estão adstritas a essas obrigações. Por quê? Porque a ética, numa tradução bem simplista, a ética é uma propriedade do caráter. Então, presume-se que o profissional qualificado, ele ostente um caráter aceito, pelo menos no plano do homem médio, da conduta média, que é aceita pela sociedade. Então, nessa questão em particular, pode indicar? Pode, desde que o procedimento seja ético. Quando é que se observa se o procedimento da indicação não é ético? Quando os objetivos daquela indicação são outros. Exemplo específico, no caso dos médicos, o Código de Ética do Médico, no artigo 1º, inciso 9º, estabelece lá que a medicina, sob nenhuma forma ou circunstância, será exercida como comércio. Então, em suma, se eu sou só médico, vou indicar um remédio, eu posso dar o paracetamol, mas eu não posso dizer a marca do remédio? Pode. Você pode porque eu posso falar marca? Você pode porque você tem conhecimento em relação à eficiência do medicamento. Isso não é fechar com um laboratório? Não é fechar porque, veja só, Jacques, o que está em jogo aí? O médico, no caso específico. O dever do médico, e isso também consta do código de ética dele, é buscar de todas as formas o melhor interesse do paciente. Então, veja só, se é de interesse do paciente que ele indique determinado medicamento específico pela comprovação da eficiência daquele medicamento... Se não há outro também, né? Mesmo que haja outro, porque às vezes há alguns medicamentos, mesmo com o princípio ativo semelhante, que produzem resultados diversos na pessoa. Certo. Dependendo do organismo da pessoa, porque cada pessoa tem um organismo. Então, o seu médico, em geral, ele conhece o seu próprio organismo. E aí, a partir dessa visão que ele tem já... Ele pode indicar... Ele pode indicar desde que ele não esteja visando outros interesses. Por isso que nós nos reportamos ali ao Código de Ética, que diz que a medicina não pode ser exercida sob nenhuma forma ou circunstância com o objetivo de comércio. Então, uma vez que ele esteja fazendo uma indicação, não com o objetivo de comércio, mas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente dele, ele pode fazê-lo. Uma outra situação, a mulher descobriu, estou grávida, agora eu preciso fazer um ultrassom. Aí a médica vai encaminhar e ela pega e diz assim, você vai na clínica tal fazer a imagem. É ético ou não? Fica um pouco duvidoso. Porque aí há um direcionamento... Eu estou falando uma lista. Eu entendi. Possibilidades. Eu entendi. Por isso que na semana passada nós respondemos que havia a possibilidade, sim, de indicação e que o recomendável, nesses casos, seria indicação exatamente da lista. Por quê? Porque aí trata-se de um exame de rotina, de um exame mais simples, que em qualquer clínica ou laboratório, teoricamente, desde que seja a especialidade, pode ser realizado. Então, à medida em que se indica uma especificamente, aparentemente estar-se-á praticando uma conduta de comércio. E pode caracterizar uma venda casada. Venda casada, que é vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, não pode. Para a gente já pular para o tema de venda casada, que já combina com esse nosso assunto,
Você precisa fazer um exame de vista. Vai no oftalmo. Chega lá, ele vê que você precisa de um óculos. Ele passa a receita e diz, você vai na ótica tal, o endereço é esse, e você compra a lente da marca tal. Isso é ético ou não? Não é. Não é ético e não é recomendado. E aí o código específico deles, o código de ética deles, veda essa prática. Aí eles estão cometendo uma infração. O CDC, interessante, ele fala dessa relação da venda casada, prevê detenção de 2 a 5 anos e multa. E essas multas cabem aos conselhos de cada categoria aplicar. São muito variados. Na semana passada, por exemplo, dia 23 de agosto, nós vimos recentemente, nós vimos uma decisão da Anatel, do Conselho da Anatel, que aplicou uma multa à Sky de 10 milhões de reais por venda casada. E veja que 10 milhões é um valor astronômico, muito expressivo. E essa foi a multa aplicada porque a Anatel constatou que a Sky, ela vendia o pacote de TV a cabo desde que houvesse a contratação da assistência técnica por ela indicada. Então a Anatel constatou a venda casada e aplicou a multa elevadíssima. Antigamente, eu acredito que ainda possa existir, né? Porque tudo que a gente acha que acabou, não, né? Quando se fala em venda casada, tem coisa que continua. A chamada garantia estendida, né? Você vai comprar esse televisor e aí quando você olha no carnê já está incluso a garantia estendida. Isso é uma venda casada. Venda casada, vedada por lei, vedada pelo CDC, no artigo 39, inciso 1º, sujeita a multa. E o consumidor, ele não é obrigado a aceitar essa condição. Se, porventura, ele não tiver opção de compra e a condição do fornecedor ali ou do comerciante para vender o produto for a mantença dessa venda casada, ele aceite, por hora, né, no momento ele aceite, e em seguida ele peça o cancelamento, que ele pode fazer via notificação, pode fazer via denúncia junto ao PROCON, e nesse caso aí que você menciona, é um caso específico de venda casada, é vedado. Existe até, não sei se se enquadra em venda casada, a questão de quantidades dentro de uma embalagem, de um produto, né? Tem só embalagem com 10 unidades de pães. Se eu quiser 8, eu posso comprar totalmente venda casada, vedado também. Quantidade, qualidade, é totalmente vedado. Porque aí, Jacques, fere um princípio básico, que é o princípio da liberdade de consumo. Todo consumidor, ele tem direito à liberdade, à livre escolha. Ele pode escolher livremente, ele tem o direito de escolher livremente o produto e a quantidade que ele precisa. Nesses casos, veja você que está havendo uma violação clara à liberdade dele de escolha de quantidade. Então, havendo isso, venda casada. Um outro exemplo que a gente poderia citar para o consumidor ficar atento de venda casada. Os consumos mínimos, por exemplo, ou mais simples, a pipoca do cinema. Certo. A pipoca do cinema é um caso típico de venda casada, porque você não pode levar a pipoca para o cinema de casa, você não pode levar... Deveria, né, doutor? Você não pode levar a pipoca, você não pode levar um lanchinho para você comer no cinema. Tem que consumir o produto Você tem que consumir aquele produto que está ali na loja que antecede a sala da projeção. Então, aquilo ali é um caso típico de venda casada, é ilegal. E nunca dá nada para eles? Nunca dá nada, por que nunca dá nada? Porque todo mundo se sujeita a essa condição. O consumidor se sujeita a essa condição tranquilamente. Assim como, Jackson, quando você vai à Caixa Econômica Federal ou a um outro banco qualquer tentar um empréstimo, e aí, sutilmente, o teu gerente diz para você, mas aí seria melhor a aquisição de um produto do banco, como, por exemplo, um cartão de crédito, um limite de cheque especial. Eu vou melhorar o teu limite de cheque especial. Na verdade, ele não está melhorando o teu limite de cheque especial, nem te dando um benefício. Ele está te induzindo a uma venda casada. Isso é típico de venda casada. A Caixa, inclusive, acho que a Caixa, recentemente, também teve uma condenação em 28 milhões e pouco por conta disso, por conta dessa venda casada. Venda de seguros, dos veículos, você vai comprar um veículo, você tem que comprar o veículo e já segurá-lo na seguradora indicada pela concessionária. Isso tudo são exemplos típicos, assim, claros do dia a dia de venda casada. Isso tudo é vedado, é proibido. Até ainda falando de telefonia, a venda casada do aparelho junto com a linha não caracteriza também? Provedor, venda do aparelho com a linha, venda do provedor, tudo venda casada. E essa prática, ela é corriqueira no mercado. Por que ela é corriqueira no mercado? Porque, em geral, as pessoas não têm a clareza se é venda casada ou não e como proceder. Como proceder, finalizando. PROCON denuncie e o PROCON toma as providências que couberem.
Muito importante a gente falar, porque tem gente que não sabe os caminhos, né? O primeiro passo é ir no PROCON, fazer a denúncia. PROCON. Na falta de uma providência do PROCON, o segundo caminho é um advogado para tomar uma providência jurídica que caiba. Tá certo. Já fazendo uma chamada para o próximo programa, semana que vem, a gente pode falar sobre negativação, porque tem gente negativada e falta informação, tanto dos deveres e dos direitos, né? Vamos falar principalmente porque tem um candidato aí que está falando que vai pagar a dívida de 63 milhões de vai pessoas tirar todo negativadas. mundo do SPC. Vamos dar uma faladinha Vamos falar disso? Vamos falar assim. Fechou, então. Vamos falar assim. Até semana que vem. Obrigado, abraço, doutor. Obrigado.